Meus irmãos, nós estamos nesta semana acompanhando a narração do livro do Gênesis, que conta a história de José do Egito. José do Egito é um amigo conhecido, né? Assim, de nós, tem até novela que fizeram, José do Egito. É uma figura bíblica muito conhecida, até mesmo no meio popular. Jacó teve os seus filhos e José era o preferido. Os irmãos de José, por inveja, decidiram matá-lo, porque ele era o preferido do pai. Mas para não ficar muito feio, os irmãos matando o irmão, né? Fratricídio. Então eles venderam José para alguns viajantes que passavam no deserto. Aconteceu que José chegou no Egito, caiu nas graças do faraó e se tornou o político, a figura mais importante do Egito, de tal modo que, depois do faraó, só José. E uma fome tomou conta daquela região. Só Egito tinha trigo. Quem cuidava do trigo no Egito, justamente era José. Os irmãos de José, aqueles que tinham-no vendido, passaram fome e foram ao Egito atrás de trigo. Vejam vocês, se José não tinha razões para, agora tendo o poder de um rei, poder vingar-se daqueles que o venderam. Tinha razões, não tinha? Se vingar de vários modos, humilhando-os, prendendo-os, vendendo-os. Ele podia fazer o que ele quisesse com aqueles irmãos. E ele tinha razões para isso. Mas olha só, quais foram as palavras que José disse para aqueles que tinham vendido ele? Eu sou José, vosso irmão. Àquela altura, eles estavam no Egito pedindo trigo, mas não imaginavam que a figura mais importante do Egito era aquele vendido, né? O irmão mais novo. E então José se revela: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a este país. Porque, agora guardem essa palavra, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Olha, um coração cheio de Deus, olhando para a própria história. Ele não disse, foi para a minha salvação que Deus me mandou para cá. Vocês me venderam, vocês foram traíras, vocês queriam me matar, vocês me mandaram para cá. Mas tudo isso colaborou para o meu sucesso. Não, ele não disse isso. Ele disse, foi para a vossa salvação. A salvação daqueles que tinham traído-o. Por muito menos, nós viramos a cara para os nossos irmãos. Sim ou não? Irmãos de sangue eu estou falando. Por uma herança pouca, nós viramos as costas
para aqueles que são da nossa família. Por uma discussão boba, por uma palavra torta, por um olhar negligente, as pessoas cometem o pecado contra o 5º mandamento, não matar, e matam no coração o próprio irmão. O primeiro pecado depois da queda foi um irmão matar o outro. Não é essa a história de Caim e Abel? Depois da queda, o primeiro pecado foi um fratricídio, matando o irmão. José aqui já é figura de um homem redimido. Foi para a vossa salvação. Muitas razões tinham José de se vingar. E grandes razões. Mas ele preferiu salvar este irmão. Agora você não precisa mais pensar no seu irmão de sangue, mas você pode pensar para qualquer pessoa que te causou prejuízo. Como nós vivemos em um mundo financeiro, né? As maiores dificuldades que as pessoas têm de dar o perdão é para aquelas pessoas que deram um calote, que pegaram dinheiro. Mas tantas vezes fomos ofendidos, talvez até traídos, e podemos dar o perdão. Podemos agora, diante de Jesus, diante de José do Egito, dizer: meu irmão, foi por a vossa salvação que você fez esse mal para mim, porque agora eu te perdoo e eu rezo por você. Meu irmão, foi para a vossa salvação que você me fez mal, porque agora eu te perdoo e rezo por você. São Paulo, ele fala tão bonito naquela carta aos Coríntios, né? O amor é paciente, o amor é bondoso. O amor é paciente. Vocês sabem o que é paciência? Paciência é você suportar a dor. Por isso que quem está no hospital tem esse nome, né? Paciente é aquele que supera a dor, que aguenta a dor. E o amor, ele suporta. O amor, ele suporta injustiça. O amor, ele suporta a cara virada. O amor, ele suporta roubo. O amor, ele é bondoso. O amor, ele faz o bem, mesmo para aqueles que nos fazem o mal. O amor, ele não se orgulha. Ele não se ufana, não maltrata, não tem interesse. São Paulo fala: o amor não guarda rancor. Quem vive de Deus e Deus é amor, não guarda rancor. São Paulo continua: o amor se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vocês devem estar pensando: eu não consigo viver este amor ainda. Isso é muito pesado. Essa lei, ela é muito pesada. É um fardo muito grande. Como não vou guardar rancor? Como que eu vou suportar a dor?
Como que eu vou suportar a injustiça? Como que eu vou perdoar um traidor? E aqui vem uma resposta cristã. Movido pelas tuas forças, movido pelos teus propósitos humanos, você não consegue. Você só vai entrar nesta dinâmica do amor que perdoa, que suporta, que não guarda rancor e que dá a salvação para aqueles que o traíram. Você só vai entrar na dinâmica deste amor quando você começar a se unir a Jesus. Nós vamos falar daqui a pouco no altar, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Vivendo em Cristo, tendo um coração como o coração de Cristo. Nós vamos começar a viver e amar como Ele, e aí poderemos perdoar, e aí poderemos dar a salvação, e aí poderemos suportar, e aí não guardaremos rancor. Mas é preciso ter um coração de Jesus. É preciso viver em Cristo. Não é nem com só, porque com é o seguinte: Ele está comigo, mas está do meu lado. O em é outra realidade. É Cristo que vive em mim. Em Cristo, o amor dele vai me transformar. Eu serei transformado por Ele. Eu vou amar como Ele, em Cristo. Santa Elizabeth da Trindade, ela tem um poema, que é uma oração lindíssima, e nos ensina a viver assim, em Cristo. Ela diz: ó fogo devorador, Espírito de amor, vinde a mim, para que se opere em minha alma, como que uma encarnação do Verbo, que eu seja para Ele uma humanidade de acréscimo, na qual Ele renove todo o seu mistério. E vós, ó Pai, inclinai-vos sobre esta vossa pequena e pobre criatura, cobri-a com vossa sombra, vendo nela só o bem-amado, no qual puseste todo o vosso agrado. Santa Elizabeth, ela começa clamando o Espírito Santo: ó fogo devorador, Espírito de amor, vinde a mim. Vem Espírito Santo para quê? Para que se opere em minha alma, como que uma encarnação do Verbo. O que é a encarnação do Verbo? A humanidade criada de Jesus recebe a segunda pessoa da Trindade. Como é que vai acontecer? Como que uma encarnação do Verbo em nós? A nossa humanidade também recebendo a segunda pessoa da Trindade. E assim como a humanidade criada de Jesus foi toda santificada pelo Verbo, a nossa humanidade também pode ser toda santificada pelo Verbo, por Jesus, com uma união diferente. Em Jesus, por meio de uma união hipostática. Conosco, por meio de uma união movida por uma filiação. Mas é possível, como que uma encarnação do Verbo em nós. E ela pede que eu seja para Ele uma humanidade de acréscimo. Olha isso, é como se aquela união que aconteceu em Jesus
fosse estendida na minha humanidade, e então que as minhas palavras sejam as extensões das palavras de Jesus, que o meu amor seja a extensão do amor de Jesus, que a minha vida seja a extensão do amor de Jesus. E é só assim que nós vamos entender o Evangelho, porque no Evangelho Jesus pede para os apóstolos expulsarem os demônios, curarem as doenças, anunciarem o reino de Deus. E isso só tem efeito se for Jesus quem fizer isto em nós. E Deus não nos pede coisas impossíveis. Se Ele nos dá o exemplo de José do Egito, que usa da desgraça que aconteceu com ele para poder salvar os irmãos, os causadores dessa desgraça, da traição, muito mais para nós, depois da vinda de Cristo, com a graça santificante, pelos sacramentos, também perdoar, também amar, também viver e pensar como Jesus viveu e pensou. Que Nossa Senhora nos ajude a dizer o nosso sim, a sermos verdadeiramente fiéis, a amar com todo o coração e a sermos justos, porque o reino dos céus está próximo. Que maravilha seria se as famílias que estivessem aqui, todas, também rezassem assim para Jesus. Faça como que uma humanidade de acréscimo, para que Jesus ame em mim, para que a minha casa, minha família, seja santificada pelo poder de Deus e para a glória de Deus.